Título 7 da Ação Penal. Ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Parágrafo 1º. A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de que tenha qualidade para representá-lo. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, antecedente, descendente ou irmão. Ação penal no crime complexo. 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe a ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público. Irretratabilidade da representação. 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Decadência do direito de queixa ou de representação. 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expressa ou tacitamente. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita do direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. Perdão do ofendido. 105. O perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação. 106. O perdão, no processo fora dele, expresso ou tácito. Se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeito. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgado a sentença condenatória. Título 8. Da extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade. 107. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. 108. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este, nos crimes conexos, repetindo. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Prescrição antes de transitar em julgada a sentença. 109. A prescrição antes de transitar em julgada a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se em 20 anos se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 2. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Inciso 3. Em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 anos e não excede a 8. Inciso 4. Em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. Inciso 5. Em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou sendo superior, não excede a 2. Inciso 6. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1 ano. Prescrição das penas restritivas de direito. Parágrafo único.
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. Prescrição depois de transitar em julgado sentença penal condenatória. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter termo inicial, data anterior à denúncia ou queixa. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr do dia em que o crime se consumou. No caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. Nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Nos crimes de bigamia e nos de falsificação, alteração de assentamento no registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Nos crimes contra a dignidade sexual em que envolvam violência contra criança e adolescente, previsto neste Código ou em legislação especial da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível. 112. No caso do artigo 110 deste Código, a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. 2. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. 113. No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Prescrição da multa. 114. A prescrição da pena de multa ocorrerá. Inciso 1. Em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada. 2. No mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Redução dos prazos de prescrição. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era ao tempo do crime menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Causas impeditivas da prescrição. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre, enquanto não resolvida em outro processo questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, enquanto o agente cumpre pena no exterior. Na dependência de embargos de declaração de recursos aos tribunais superiores quando inadmissíveis e, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Parágrafo único. Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo que o condenado está preso por outro motivo. Causas interruptivas da prescrição. 117. O curso da prescrição interrompe-se pelo recebimento da denúncia ou da queixa, pela pronúncia, pela decisão confirmatória da pronúncia, pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação do cumprimento da pena, pela reincidência. Parágrafo 1º. Excetuados os casos dos incisos 5 e 6 deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os atores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. Parágrafo 2º. Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso 5 deste artigo, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. 118. As penas mais leves prescrevem com as mais graves. 119. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente. Perdão judicial. A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.